E continuando o nosso giro informativo via Skype com os nossos repórteres, trazendo aí mais notícias para o Jornal da Rede Alesp de hoje. Bom dia, Sérgio Everton. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. O que você conta pra gente hoje? Oi, Amanda. Bom dia a você, bom dia ao Guga aí. Né? Uma ótima semana pra gente aí. Com certeza, né, vai dar tudo certo. A gente tem que estar, como todo mundo fala aí na frente, cumprindo, né, a nossa quarentena. Não tem jeito, né? Isso é muito importante para que essa curva aí, né, do coronavírus dê uma achatada, né? A gente está vendo aí as medidas sendo tomadas porque as pessoas acabam não cumprindo a determinação, né, das autoridades. Aí tivemos aí nessa semana que passou apenas 48% né, das pessoas que têm ficado em casa, que na realidade o que precisa é pelo menos, né, entre 60% e 70% de pessoas em casa para tentar, né, diminuir essa questão toda que a gente está passando, essa situação, melhor dizendo, toda desse coronavírus. E uma notícia legal é que, pelo menos aí, mais de 1 milhão de pessoas já se recuperaram no mundo, que eu estou falando, né, o Guga? Mais de 1 milhão de pessoas já se recuperaram desse coronavírus, né, desse vírus. Então, é uma notícia boa. Agora, precisa continuar fazendo, né, cumprindo as determinações aí da Organização Mundial da Saúde para evitar essa questão do lockdown, né, como aconteceu lá no Maranhão, e aí tem essas medidas já sendo tomadas pelas autoridades aqui em São Paulo, porque tem muito lugar ainda que você realmente vê. Eu não posso estar saindo, né? Claro, estou de quarentena, mas eu vejo nos noticiários, né, a quantidade de automóveis, de pessoas ainda, né, andando pelas ruas, muitas sem proteção, né, sem a máscara. Então, gente, a gente precisa ter consciência. A gente fala sempre disso aqui nos nossos noticiários aqui da Rede Alesp. Tem que ter essa conscientização. Não adianta querer ir para outro lado. A única maneira pode descobrir vacina. Está aí as pessoas tentando descobrir as vacinas, né, em vários países, Estados Unidos, Itália, Reino Unido. Mas se não tiver, né, esse confinamento, infelizmente é o nome que a gente dá isso mesmo, das pessoas em casa, não vai adiantar nada. Se as pessoas não cumprirem, né, essas medidas determinadas pelas autoridades de fique em casa, não vai adiantar, porque isso é um vírus. Então ele espalha mesmo, não tem o que fazer. O que eu sempre falo é comparado com uma gripe, claro que não é. Nesse caso nosso aí do coronavírus, não é uma gripezinha, não é gripe, não é? É uma gripe que mata, né? Não tem para onde correr. Mas mesmo uma gripe normal que a gente tem, se você está trabalhando, a gente está acostumado com isso, ou em lugares onde tenham aí aglomerações, né? Você passa, porque é um vírus, você passa a gripe para outra pessoa, isso é fato. Então tem que, né, cumprir as medidas determinadas pelas autoridades, né? E eu tenho uma notícia boa aqui, viu, Guga e Amanda também, né? Aliás, é uma coisa muito boa, né? As nossas autoridades têm tomado aí medidas, né? Governo, enfim, o plenário nosso aí da casa, a nossa Alesp, a nossa Assembleia Legislativa, como o plenário aí do Senado que aprovou, né, nesse sábado agora, sábado passado, do dia 2, um projeto de lei que vai dar socorro aí também aos estados e municípios para combater a pandemia aí do Covid-19. Um auxílio aí, viu, Guga e Amanda, financeiro de 125 bilhões de reais. Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, o projeto é o PL, né? PLP 39 de 2020, pretende fazer repasses aí diretos, né, e suspender as dívidas dos governos estaduais e municipais. O projeto foi aprovado com 79 votos favoráveis e um só contrário. Quer dizer, está todo mundo aí querendo, né, na luta para acabar com esse vírus. O programa vai direcionar também 60 bilhões em 4 parcelas mensais. Serão 10 bilhões exclusivamente para ações aí da saúde e da assistência social. 7 bilhões para os estados e 3 bilhões para os municípios. 50 bilhões para o uso livre, ou seja, 30 bilhões para os estados e 20 bilhões para os municípios. O Distrito Federal, né, vai receber uma cota à parte aí
de 154,6 milhões em função, né, o Distrito Federal não participou do rateio entre os municípios, né? Até porque Brasília, né, é um distrito federal, é distrito, então não é município, mas vai receber aí essa cota à parte de 154 milhões de reais, né? Esse valor também será remetido em 4 parcelas. Então, quer dizer, são notícias boas, né? Ajuda aí no combate ao coronavírus, que a gente sabe que não tem outro jeito, a gente não tem o que fazer, a gente precisa lutar para isso, precisamos estar sempre atento a tudo que acontece, né, aqui de bom, para que a gente saia dessa situação. Não tem outro jeito, eu falo toda hora, a gente precisa ter essa consciência, né? O brasileiro precisa ter consciência disso. Não adianta querer mudar essa situação, porque não tem para onde ir. É o confinamento mesmo, é você chegar e ficar em casa, não ter que sair. As pessoas falam toda hora, se puder. Eu acho que já não é mais nem a questão de se puder, viu, Guga e Amanda? Fica em casa. Não adianta, se puder, fique em casa. Então as pessoas acabam entendendo isso aí como assim, tipo assim, eu acho que eu posso sair, né? Dá para dar uma saidinha. Não, fala logo agora que tem que ficar em casa o tempo todo. Não adianta querer arrumar desculpas, desculpa para poder sair de casa. Eu vou ali na esquina. Não, gente, não faz isso. Olha, tem também aqui um grupo de voluntários que está consertando esse grupo, da Universidade do Paraná. Olha que beleza. Voluntários, tá vendo? Eu sempre digo isso aqui, né? Como o brasileiro é solidário, né? Voluntários aí estão consertando de graça respiradores hospitalares durante essa pandemia aí. Eles são do curso de especialização de engenharia de manutenção da Universidade Federal do Paraná. O grupo chamado Médicos de Máquinas, né? Vai aí aos hospitais e coloca os respiradores que estavam inoperantes em funcionamento, olha, sem cobrar nada, viu, Guga e Amanda? A ideia surgiu há pelo menos 15 dias entre esses estudantes e os docentes, né, para prevenir eventuais faltas de respiradores, que a gente sabe que tem muita falta de respirador, né? Está aí os governos comprando, tentando trazer esses respiradores aqui, né, para o Brasil. Então, não tem jeito. Esse grupo de voluntários aí da Universidade do Paraná, com essa ideia, sem cobrar nada, né, estão consertando, fazendo a manutenção desses respiradores. Os engenheiros que são focados em máquinas da indústria automotiva e petrolífera, eles resolveram, então, abraçar, né, essa ideia, mesmo sem experiência, né, aí para a área hospitalar. A iniciativa ganhou o apoio de especialistas da área da saúde, de engenheiros clínicos do Hospital das Clínicas, lá da Universidade do Paraná, e de engenheiros voluntários. Então, são medidas que são tomadas aí. Você fala, mas eles são estudantes, ainda não estão ainda formados, mas eles estão estudando e entendem disso, né? E é uma maneira também de ajudar, né, a população, o governo, enfim, a enfrentar, né, toda essa situação que a gente está passando. Quer dizer, você fala, eles não são formados. Tá, mas estão fazendo o curso de medicina, eles têm ideia, têm noção do que é fazer uma manutenção num respirador desse, né? Isso aí não tem... Isso é fato. Uma então, ação muito importante, né, Sérgio? Uma ação muito importante nesse momento que a gente tem lutado muito pelos leitos de UTI, para dar suporte às pessoas que precisam, que acabam contraindo a Covid-19 na forma mais grave. Muito obrigada pela participação, Sérgio, sempre trazendo aqui para a gente boas notícias. Mas rapidinho, eu quero te dar só uma última notícia, que eu estou sempre aqui falando de notícias boas. É rápido, ó. O hospital cria uma barreira, olha que legal, Guga e Amanda. Pois não. Uma barreira barata aí contra a Covid para refeitório. Sabe o que é? Almoçar junto. Né? Porque hoje ninguém está conseguindo almoçar, poder sair na rua, né, e almoçar fora com a família. Mas é uma maneira barata, né, de fazer isso contra a Covid. Essa barreira que eu estou falando, ela foi criada por brasileiros, viu? Está sendo usada no refeitório de um hospital lá em Goiânia, né? 200 quilômetros. Goiânia fica a 200 quilômetros de Brasília. Ela permite que os colaboradores almocem juntos, sem o risco de contaminação. A ideia criativa foi do pessoal do Serviço de Nutrição do Hospital Estadual
né, lá de Goiânia, depois que eles viram uma barreira bem parecida na internet, viu? Os colegas produziram um artefato que protege, mas não segrega totalmente as pessoas não protege as pessoas, né, totalmente, não segrega, desculpa, proteger, protege, né, totalmente das pessoas durante as refeições. Ao todo foram criadas 20 peças da barreira protetiva, fabricadas pelo Departamento de Manutenção. Eu vou dizer rapidinho como é que ela é feita, senão vocês não vão entender. Elas são feitas de canos de PVC. É como se fosse, o Guga, sabe aqueles golzinhos que a gente jogava, batia bola? Aquelas travezinhas pequenininhas quando era moleque? É mais ou menos aquilo. Elas são feitas de PVC, é um quadrado aqui assim, que fica no meio da mesa, né? É uma coisa simples, em formato retangular e envolvido em plástico, né, de filme. É aqueles plástico de filme que a gente usa para cobrir comida em casa, né, que você põe para colocar na geladeira, aquele plástico filme, sabe? Uhum. É isso que eles estão fazendo. É muito legal. E que após o uso, ele pode ser, inclusive, substituído. Quer dizer, uma maneira simples aí de você almoçar com uma pessoa num restaurante, estar frente a frente com ela e, ao mesmo tempo, protegida. Quer dizer, isso já é garantido. É muito legal essa ideia, né? É aquele filmezinho de PVC. Ué, mas uma ótima ideia. Uma iniciativa simples, né? Com materiais simples, e a proteção é garantida. Você está protegido. Legal essas ideias aí, né? Uma ideia maravilhosa aí lá de Goiânia, né? Desse restaurante. Então, você pode almoçar com uma pessoa. Claro, não são várias pessoas. Entenda bem, Guga e Amanda. É uma pessoa de frente, uma de frente para outra. Então, eles colocado, já foi feito essas barreiras, né? Foram feitas nas mesas, com PVC e com esse plástico, esse filme, né? Que é esse filme de placa que é usado para cobrir comida e protege sem problema nenhum. Mas 2 pessoas. Agora, mais que isso, não tem condição. Você quer almoçar com um colega, lá no restaurante já tem a mesa preparada com essa proteção. É muito legal, né? São ótimas ideias aí que os brasileiros... O brasileiro é muito criativo, né? A gente sabe disso. O brasileiro é criativo demais. Então, ideias maravilhosas. É isso que eu tenho para falar hoje. Tá bom, Guga e Amanda? Muito obrigada pela participação. Esse é o nosso repórter, né, Sérgio? Grande abraço para você, saudades, hein? Gugão, igualmente, meu amigo. Também, cara. Mas vamos estar juntos logo, logo, eu tenho certeza disso. Isso vai passar e é para isso que a gente torce. Vai passar, pode ter certeza. Logo, logo estaremos todos juntos, né? Um grande abraço a vocês aí, um ótimo trabalho. Um abraço, Sérgio. Esse é o Jornal da